Goleiro Sidão. O Santos deu de 3-0 no Vasco. Sidão falhou em um dos gols, né? Andou dando mais saída com fora, sem ser com as mãos, com os pés, não muito boa, um pouco inseguro. Faz parte, é jogo, é futebol. O goleiro, ele tenta fazer o melhor. Nenhum jogador entra em campo para fazer o pior de si, e sim para fazer o melhor. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente gostaria que fosse. Nem o jogador, nem o time, nem o técnico, nem a torcida. E a Rede Globo, através de uma votação pela internet, solicita que as pessoas elejam o craque do jogo. E o que aconteceu? Todos já sabem, né? Já está rodando aí na mídia. Só estou fazendo esse vídeo também para externar, né, a minha solidariedade e também expressar aquilo que eu também não concordo com relação a algumas coisas que acontecem. Então a Rede Globo botou em votação o famoso craque do jogo, que ela sempre faz isso nos seus jogos que são televisionados. E o craque do jogo foi escolhido o goleiro Sidão, né? O goleiro Sidão, há um tempo atrás, ele perdeu a mãe dele, em 2011, Dona Vera Lúcia. Depois disso, ele até pensou em largar o futebol, né, devido ao choque de ter perdido a mãe. Mas ele deu a volta por cima, continuou no futebol. Em homenagem à mãe dele, entrou com a camisa do Vasco com o nome escrito Vera Lúcia atrás, em homenagem à mãe já falecida, e que se estivesse viva talvez estivesse feliz pelo filho estar jogando futebol, e talvez se estivesse viva poderia estar se sentindo também constrangida, humilhada pelo que aconteceu, que foi o Sidão receber o troféu craque do jogo. Ela morreu em 2001, e com isso ele foi dispensado do sub-20 do Corinthians, na época que jogava, por conta do seu comportamento fora do campo, não adequado, né? Ou seja, como ele fala numa reportagem, ele deslumbrou, começou a ir para a noite, gastava o dinheiro com farras, com bebidas, coisa de cabeça de garoto, que às vezes não tem muita orientação, perdeu a mãe, sem aquele apoio, sem aquela palavra dura de chamar a atenção, de exortação, de puxar a orelha do filho, que toda mãe faz isso, independente da idade do filho, né? Toda mãe que ama seu filho chama a atenção do seu filho quando ele faz alguma coisa errada. Ele teve depressão forte, né? Ele diz numa reportagem que não teve coragem de tirar a vida própria, mas entrou numa depressão profunda. E ele diz que não valeria nem mais a pena estar no mundo sem a mãe dele, devido à ligação que ele tinha, né? E ontem foi Dia das Mães, por isso que ele entrou com a camisa do Vasco com o nome Vera Lúcia, em homenagem à mãe dele. E, curiosamente, ele foi eleito o craque da galera. Sabemos que a votação na internet é aberta a todo mundo. Sabemos que na internet muita gente acha que é terra de ninguém. E sabemos que nessa votação muitos votaram por zoação, por sacanagem, para denegrir a imagem de um jogador. Ok, até concordo que ele fez algumas boas defesas pelo Vasco, que talvez se não fosse ele, o Vasco tomaria mais gols também. Mas, pelo resultado do jogo e resultado do craque da galera, nós vimos que não foi bem isso, né? Houve uma zoação em cima do jogador Sidão. E o que aconteceu? No final do jogo, tem que ser entregue o troféu ao craque do jogo. Aí, logicamente, a repórter da Globo que foi entregar o troféu já sabia que não ia ter um clima muito favorável. Já sabia que não ia ter palavras, ou talvez até nenhuma palavra de Sidão quando entregasse o troféu. Ela já sabia que iria passar um constrangimento ao vivo, em público. E ela sabia que tinha que fazer aquilo porque ela é uma funcionária e foi obrigada a fazer aquilo. Sim. Porque muitos falam, a repórter não devia ter entregue, a repórter devia ter ser recusado. Ela é uma funcionária e ela foi obrigada a fazer aquilo. E todo mundo viu o quanto a repórter da Globo estava constrangida, sem jeito, sem palavras para falar para o Sidão e entregar o troféu. Ela falou ali tão acanhadamente, tão sem graça, tão sem alegria como é quando o craque do jogo é eleito realmente. Sidão,
até respeitosamente, até educadamente, ele pegou o troféu, não falou nada, foi embora. Talvez fosse um outro jogador, poderia ter falado um palavrão ao vivo, mandado ir para aquele lugar ao vivo, ter dito poucas e boas à Rede Globo que estava ao vivo, mas o Sidão foi, além de tudo, foi homem, foi um homem íntegro, estava triste, sem a mãe, no Dia das Mães, com uma homenagem na camisa, e se sentiu também humilhado, ultrajado, esquincalhado, sei lá qual a palavra que se diz, pela Rede Globo. A Rede Globo, sim. Porque eles sabiam, antes de entregar o troféu, para quem ia o troféu. Senhores da Rede Globo, porque antes de entregar o troféu, vocês não viram que isso foi uma humilhação, uma zoação em cima do goleiro? Por que não passou pela cabeça de vocês evitar entregar esse troféu agora? Por que não passou pela cabeça de vocês não entregar o troféu mais? Para ver o quanto a Rede Globo se acha culpada, depois no quadro do Fantástico, no quadro dos cavalinhos, dos gols, que Tadeu Schmidt apresenta, ele com aquela carinha dele, né? Assim, falando, mas ele é funcionário da Globo também, né? Falando que agora a Globo vai rever seus conceitos de eleger craque da galera, depois que fez a M Globo. Aí fica fácil. Depois que você expôs um ser humano ao ridículo, aí fica fácil descobrir onde foi a falha. Vocês tinham que ver isso antes, seus diretores, os responsáveis por entregar esse troféu. A repórter foi apenas um objeto usado. Se não fosse ela, ia ser qualquer outro no lugar que ia fazer aquilo. O apresentador Luiz Roberto também poderia ter dito alguma coisa antes para evitar esse avacalhamento da situação, essa vergonha que a Globo passou em público, nela mesmo. A própria Globo passou vergonha na Globo. Para você ver como as coisas estão, por um lado, até melhorando na Globo, e por outros piorando na Globo. A Globo sendo envergonhada pela Rede Globo. Eles também, o narrador também sabia quem ia ser o craque da galera. Por que não viram que foi uma zoação, uma humilhação? Não precisava o Sidão passar por aquilo. Aí vem alguns defender, não, mas o Sidão realmente fez algumas defesas difíceis. Mas não foi por esse mérito que ele levou o troféu, não. Talvez muitos do que votaram a favor de Sidão, talvez até alguns que estejam vendo esse vídeo no momento, estão arrependidos agora do que fez. Não pensaram no que poderia acontecer no seu ato. Porque a internet é assim, né? A pessoa entra num site, escreve besteira, agride, né? Às vezes só para botar pilha mesmo, só para zoação. Qualquer vídeo de internet, nunca tem um vídeo numa internet, no YouTube da vida, que agrade a todos. Sempre tem uns do contra. Sempre tem comentários bons e comentários metendo pau. Tem gente que cria conta só para entrar em vídeo, só para meter pau de propósito. Às vezes nem vê o vídeo, já abre o vídeo, já comenta lá metendo pau só para causar. E na internet, nessa votação, não foi diferente. Expôs o Sidão ao ridículo, mas ele educadamente aceitou. Um exemplo, vamos supor que fosse, sei lá, o Felipe Melo da vida. Imagina o Felipe Melo passando por uma situação semelhante e não indo muito bem no jogo, falhando, e recebe um troféu desse. Você acha que ele ia receber o troféu educadamente? A gente conhecendo como é o Felipe Melo, quer dizer, eu não conheço o Felipe Melo pessoalmente, eu conheço pelo que mostram nas redes sociais, na internet, certas atitudes dele como um jogador que chega junto, é duro, é ríspido, sabe cobrar, sabe falar. Se tiver que partir para a briga, ele parte também. Ele não amolece, não. Se fosse um jogador desse naipe, talvez sobrasse até para a pobre da repórter, né? Levar um tapa no pé da orelha. Claro que o jogador não iria fazer isso, até mesmo porque era uma mulher e ao vivo, né? Mas estou criando um cenário. Se fosse um outro jogador estourado e fizesse isso, né? Eu no momento me sensibilizei. Eu vi o lance ao vivo na televisão. Eu estava assistindo o jogo. E na hora que eu vi, eu falei, pô, pra que isso? Coisa ridícula. Eu até pensei que Sidão
ia começar a ouvir a repórter, ia virar as costas e ia chispar para o vestiário. Mas não, ele ouviu ali a repórter, falou meia dúzia de palavras ali xoxa, sem graça, toda ali acuada, mandada pelos diretores para fazer isso. E ele até respeitosamente, em ser uma mulher, talvez ela seja mãe também, ele pegou o troféu e levou para o vestiário. Ainda foi o homem suficiente para fazer a parte dele, coisa que a Globo não foi homem suficiente em fazer a sua parte, Rede Globo. Agora quer mudar o formato da internet, do votação do craque da galera, agora é tarde. Agora o seu nome, Rede Globo, se você queria ficar famosa, está ficando cada vez mais. Tudo que é programa de televisão, tudo que é canal de esportes, está falando de você agora. Não é fazer vídeo para dar visualização, não, mas externando o seu sentimento, externando a sua solidariedade com o goleiro Sidão. Não importa o time da pessoa, não importa o seu time, se você é Cruzeiro, se é Vasco, se é Grêmio, se é Vascaíno, não importa a agremiação que você é. Mas se você se colocar no lugar dele, você vai ver que a Globo passou dos limites. Realmente, temos que dar um basta na Rede Globo. A Rede Globo está chegando no limite. E a própria Rede Globo está execrando com a própria Rede Globo. E ao vivo. Então está aí, né? O goleiro, né, teve uma das piores atuações da carreira, né? Não foi uma atuação muito boa. Errou em algumas saídas do gol, algumas reposições de bola, rebateu algumas bolas fáceis. No primeiro tempo não foi muito bom. Né? E lógico, o Santos venceu só por 3-0, poderia ter sido de 7, 8, 9. Eu fiz um vídeo, tá no meu canal, do Vasco, do Santos 3 e Vasco 0, falando disso, que o Vasco tem que dar graças a Deus que só perdeu de peixe. Se perdesse de 8, tinha que dar graças a Deus, porque o Santos perdeu muito gol. Sidão também salvou alguns. Mas os internautas não perdoaram a oportunidade de ironizar, né, a votação do craque. E Sidão foi escolhido com 90% de gozação. O Luiz Roberto, né, tentou uma saída deplorável, dizer que a votação foi de solidariedade. Aonde que foi de solidariedade, Luiz Roberto? Abre uma votação aí de pior narrador da Rede Globo. Se você ganhar com 90% de pior narrador, você recebe o troféu e abre um sorriso, ok, Luiz Roberto? Se abrir uma votação de pior rede de televisão do país e a Rede Globo ganhar, o diretor da Rede Globo vai e recebe esse troféu e dê um sorriso. Vocês fazem isso? Não faz. Sabe por que não faz? Porque se fizer, sabe que vai ganhar um troféu. Sabe sim. Se você abrir essas votações que eu falei, vocês sabem que vão ganhar esse troféu. Todo mundo sabe que esse resultado foi mais pura ironia. Agora caberia aos diretores da Globo a cancelar essa entrega do prêmio. Muito mais do que o jogo, bastava uma simples pesquisa para descobrir que Sidão, que a derrota do jogo foi sofrida no dia de ontem, Dia das Mães, que era um dia especial para ele, que perdeu a mãe em 2001, e estava com o nome da Dona Vera Lúcia nas costas, homenageando. Então tá aí, ele tentou fazer uma homenagem para a mãe e acabou sendo homenageado pela Rede Globo. E a direção da Rede Globo não teve a menor consideração ao sofrido jogador que há tempos atrás se envolveu com drogas, bebida, entrou em depressão depois da morte da mãe, pensou em parar de jogar, e ele foi constrangido diante de milhões de pessoas. Se é isso que você quis, Rede Globo, você conseguiu. Constrangeu um jogador de futebol diante de milhões de pessoas. Você conseguiu. Mas também esses milhões de pessoas que você acha que conseguiu constranger e que conseguiu constranger o jogador, esses milhões de pessoas viram o quanto vocês foram irônicos, errado e avacalharam com a vida de uma pessoa. A repórter que foi entregar o prêmio, anotei o nome, Juliana Guimarães, ela só faltou dizer: Sidão,
Desculpa, mas eu sou obrigado a entregar esse prêmio para você. Desculpa, porque estão falando aqui no meu ponto que eu tenho que entregar porque é meu trabalho, sabe? É meu trabalho, eu dependo disso. Então, por favor, não leve a mal, mas eu tenho que entregar esse troféu para você. Só faltou a Juliana Guimarães pedir desculpa de joelhos para entregar esse troféu ao Sidão. Foi vergonhoso. O goleiro, o Sidão, ele sabe que não foi muito bem no jogo. Ele já deu entrevistas depois do jogo. Ele sabe que não foi bem. Todo jogador sabe se foi bem ou não. Mas o tiro saiu pela culatra, viu, Rede Globo? Milhares de internautas depois detonaram vocês, Rede Globo. Milhares, eu acho que é milhares, centenas de milhares, talvez milhões. A Globo alcança milhões. Então eu creio que milhões de internautas detonaram a Globo. Porque fez o jogador passar por esse imenso constrangimento. Então, parece que os diretores que cuidam da Globo só pensam em dinheiro, estão sem rumo. Perderam um pouco o senso de uma responsabilidade, o senso de humanidade, o senso de responsabilidade. Esse é o meu ponto de vista. Talvez o meu ponto de vista seja igual de muitos que eu já vi por aí, em reportagens na televisão, mas estou estendendo meu ponto de vista. Força, Sidão! Ah? Rede Globo, reveja seus conceitos. Você foi humilhado em público por você mesmo, Rede Globo. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!